E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje vou falar sobre as impressões de leitura que eu tive dessa obra aqui, que é uma obra clássica, é uma obra referendada, uma obra que todo mundo ao qual se refere quando vai falar sobre romance policial e romance noir também, que é O Longo Adeus do Raymond Chandler, escritor americano. Livro que saiu em 1953 e essa edição aqui saiu pela Alfaguara. Alfaguara aqui no Brasil é um selo da Companhia das Letras e essa edição aqui, pessoal, é de 2014, ok? Naquela edição clássica da Alfaguara, naquela identidade visual que a gente conhece bem, né? E esse é um dos livros do personagem Philip Marlowe, que é um dos grandes investigadores, detetives de narrativas policiais que se cristalizaram ao longo do tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre as características dele e desse romance aqui no vídeo de hoje. Mas antes de falar do livro e desse personagem tão interessante, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você dê um like aqui, porque o YouTube só está entregando agora para quem dá like, ele não entrega mais o vídeo para todo mundo. Então, eu peço para que você dê like para tentar que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá? E assista mais vídeos aqui, para que o YouTube, essa plataforma tão interessante, possa reconhecer que meu canal é minimamente relevante para alguém e sugerir o vídeo para mais pessoas, ok? Bora falar então de Philip Marlowe e de O Longo Adeus, de Raymond Chandler. Quando a gente fala de narrativas policiais clássicas, é quase impossível não vir à nossa mente duas figuras interessantíssimas, importantíssimas para o desenvolvimento desse tipo de narrativa. Evidentemente, eu estou falando do personagem Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, e estou falando também de Hercule Poirot, personagem de Agatha Christie. Lembrando que as histórias policiais, da maneira que a gente conhece, tendo um crime e um detetive investigando e tentando racionalmente chegar aos culpados, nasceu um pouco antes. Nasceu com Edgar Allan Poe, com o conto Assassinatos na Rua Morgue e algumas outras histórias policiais também. Mas ela ganha espaço com o Sherlock Holmes e depois com Hercule Poirot. Esses dois, tanto Poirot quanto Holmes, eles são dois investigadores que tentam ser o mais racional possível. Então eles têm uma engenhosidade, um olhar muito apurado de entender detalhes, olhar para detalhes, reconhecer detalhes que a maioria das pessoas não consegue. Então é uma mente observadora, e talvez até com QI maior assim, esse modelo de investigador de polícia ou independente foi então clichê até, ficou cristalizado durante muitas décadas, inclusive para criar um vilão, que é o Lupin, que é o Arsène Lupin, que é um vilão meio anti-herói da literatura francesa, que é um ladrão que só rouba de gente rica e às vezes dá uma de justiceiro. Então a mesma lógica de cálculo e essa mente que tudo vê, que as pessoas não veem, também está no Lupin. Mas ali nos anos 30, uma mudança para quebrar com esse modelo aconteceu na literatura policial dos Estados Unidos. Começa com o investigador Sam Spade, criado pelo escritor Dashiell Hammett, e que ficou muito famoso pelo romance O Falcão Maltês. Ele criou um novo modelo do qual vem também o Philip Marlowe, que veio alguns anos depois. Ele aparece pela primeira vez no final dos anos 30, início dos anos 40, e nesse livro que eu estou falando para vocês hoje, que é O Longo Adeus, de 53. Ao contrário do investigador anterior, desse modelo clássico, esse modelo de investigador ele vai ser um outro modelo que foi muito copiado depois também. É aquele investigador
que ele é mais imperfeitão, sabe? Ele não tem esse olhar, ele tem um raciocínio muito bom, ele é bastante insistente, ele é muito competente, mas ele tem falhas, ele se envolve com alguns personagens, ele leva às vezes a cabo uma curiosidade pessoal na própria investigação, né? E ele é mais aquele personagem mais durão, ele bate, ele apanha, ele se mete em perigos muito grandes, assim, né? Coisa que não chegava nem muito perto dos outros anteriores, embora, por exemplo, o Sherlock sempre tivesse um inimigo mortal, né? Mas esse modelo é um pouco diferente. E aí tem esse investigador durão, sedutor, aparece até a femme fatale, sempre tem uma mulher misteriosa nesses livros. Então esse é o roman noir, né? É um romance com estilo mais obscuro. Então é um outro modelo de literatura policial que o Philippe Marlowe se encaixa. E nesse livro, gente, o Marlowe, ele acaba investigando 2 casos diferentes, separadamente, né? E de maneira pessoal, porque as pessoas tentam contratá-lo para algumas investigações e ele recusa, né? O primeiro deles é o caso do Terry Lennox, que é um cara que ele vê uma ou outra vez à noite, ele vê que esse Terry tem uma marca dos lados do rosto, depois ele vai descobrir que é um ferimento de guerra, e que é um beberrão, que ele encontra no final das festas, caído, tenta ajudar, até tirar ele de rascada em relação à polícia, e depois eles acabam desenvolvendo uma certa amizade, saem para tomar alguns drinks juntos, em alguns bares de Los Angeles, que é onde se passa a história. E a gente sabe que esse Terry Lennox, ele é um cara que ele é casado com a filha de um magnata dos jornais da costa oeste americana. É um cara que controla as informações, é um cara muito rico, e a filha dele também, milionária, e ele está casado com essa mulher que na verdade ela é bastante promíscua, ela trai ele muitas vezes, o casamento deles acaba, eles voltam mais uma vez, ela o presenteia com mimos caríssimos, e ele tá ali meio que gosta da mulher, mas ele tá inconformado com aquela situação, etc. Até que essa mulher aparece morta. Essa mulher aparece morta e o Terry vem pedir socorro para o Philip, pedindo para que o Philip o conduza até a fronteira com o México para que ele possa escapar. O Philip imagina, pelo que ele conhece do Terry, que o Terry não teria sido capaz de cometer aquele crime. E o Terry vai embora, ele leva o Terry para lá, ele volta, descobrem que ele ajudou, ele inclusive ele é preso, né, o Philip, por um tempo, e até descobrirem que o Terry, numa cidadezinha muito pequena do México, deixa uma carta de despedida e se mata. E aquilo deixa o Philip muito intrigado, porque além de não parecer que o Terry é um cara que tenha assassinado a esposa, aquilo não parece ter sido dele, ele não tinha um perfil de suicida, né? Então leva ele a crer que, na verdade, outra pessoa cometeu o crime e que essa pessoa, além de matar a esposa do Terry, também deu um jeito de dar fim ao Terry mesmo lá no México. Tinha que ser alguém bastante influente para isso. Depois disso, ele acaba recebendo um contato de um agente, né, de um editor, na verdade, literário, e da esposa de um escritor, pedindo para que o Philip investigasse o que está causando nesse escritor tanta tristeza e fazendo com que ele beba muito, fique até violento e não consiga entregar um novo livro. Esse escritor, ele é muito rico, ele mora na mesma zona rica, no bairro milionário da cidade, onde moravam também o Terry e a esposa dele, que foi assassinada. Esse autor, então, chega um momento que ele está desaparecido e o Philip vai tentar resgatar esse autor e depois tentar entender qual a relação, porque a relação está meio estranha. Esse cara, quando ele bebe, esse escritor, ele tem a memória apagada, ele não se lembra de nada,
Ele tem aquele corte na linha do tempo, né, dele depois que ele bebe. Então o Philip vai tentar entender o que está acontecendo e o escritor não quer muito falar e acaba falando algumas coisas quando está bêbado, depois não se lembra. E nesse meio tempo, o Philip incomoda muitas pessoas, pessoas do poder, pessoas que controlam muitas coisas na cidade. Ele incomoda também pessoas do submundo, tentando encontrar informações não só do Terry para resolver um caso, mas tentando também entender essa relação do escritor e essa culpa que parece que ele carrega dentro dele. E eu adorei o livro, gente, porque assim, ele é além de muito bem escrito, o personagem, o Philip, ele é muito interessante. Ele faz metáforas engraçadíssimas sobre a situação que ele está vivendo e sobre as pessoas com quem ele contracena. Ele é muito sarcástico e irônico, tem tiradas maravilhosas, os diálogos são muito bons. Então é um livro que ao mesmo tempo você quer descobrir o que aconteceu, mas ao mesmo tempo traz uma certa leveza no livro e algumas discussões importantes, algumas críticas sociais bem fortes. Principalmente da elite, né? Essa elite que é capaz de matar alguém e que é capaz de acreditar que ela tinha direito de matar alguém e não seria descoberta por conta disso, porque tem influência. Há algumas mortes ao longo do romance, e eu não posso dizer quais são. E é a crítica a uma sociedade corrupta, corruptíssima em inúmeras instâncias. E esse personagem, ele não quer bancar o herói e o bonzinho, ele só quer descobrir. Ele quer descobrir o que aconteceu nesses dois casos, que de alguma maneira ou outra acabam se tocando em alguns pontos. Ele sabe que a sociedade é corrupta, ele não é ingênuo, ele sabe de todos os perigos que o cercam, mas ele é só teimoso e curioso e muito competente para tentar descobrir o que aconteceu com esses personagens. E eu paro por aqui, gente, porque senão eu vou acabar dando spoiler, mas eu indico muito fortemente a leitura desse romance. Tá aí, O Longo Adeus, de Raymond Chandler, que saiu pela Alfaguara, no Brasil com tradução, prefácio e organização do Braulio Tavares. É um livro, gente, parece que é o maior livro, assim, em quantidade de páginas, do personagem Marlowe. Ele tem quase 400 páginas, mas a leitura é bastante fluida. Eu achei bem fluida, então acredito que vocês também não terão problemas para ler este romance. E aí, gente, gostaram? Se gostaram, dê um like, escreva aqui nos comentários se você já leu Raymond Chandler, se vocês têm algum investigador, detetive, xerife, delegado nessas histórias policiais que vocês têm lido e que vocês gostam. Escreva aqui nos comentários, me indique mais livros sobre esse tema, desse gênero, E se você já leu o Raymond Chandler, se você já leu outros livros do Philip Marlowe, me indique outro aqui. Ouvi falar muito bem do Sono Eterno. Não sei, não li ainda, mas estou bastante curioso, gostaria de ler. Ok? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!